Bem-vindo a essa live aberta do Código TET. Meu nome é Klaus Ehrenberg, se você não me conhece, e se você me conhece, eu também me chamo Klaus Ehrenberg. Sou professor, advogado, professor de Kung Fu Shaolin há mais de 16 anos, professor Zen, investidor e empresário. E nós vamos falar hoje a respeito de um dos piores casos documentados da história da humanidade, o caso Epstein. E como isso se aplica na sua vida e como você pode realmente se proteger de situações assim. O que nós vamos falar aqui você não viu em lugar nenhum. Ninguém fez essa análise até hoje, por isso eu me vi obrigado a gravar essa live. E essa live vai ficar disponível para o pessoal do Código TET, do curso exclusivo que eu tenho. Curso de desenvolvimento pessoal. Sem mais delongas. Você está um pouco familiarizado com o que está acontecendo com esse caso. Em 2012 foi preso o Epstein, que era um bilionário, um investidor multibilionário, do qual ele tinha muita influência e poder. Só que essa influência, esse poder, ele se exacerbou de tal maneira em que ele chamava outras pessoas, deputados, presidentes, pessoas com muito poder aquisitivo, para uma ilha muito específica. Nessa ilha cometiam todo tipo de atrocidade, as piores possíveis, desde orgias ao uso de drogas, sendo isso a coisa mais leve possível. O caso varia em torno de desde necrofilia, abuso, sequestro, extorsão, inúmeras coisas. E qual que é o grande X de tudo isso? Eu vou te contar como isso pode interferir efetivamente na sua vida. O ser humano, ele é um animal adaptativo. O ser humano, ele é um animal que ele vive de estímulos. O caso Epstein evidencia uma coisa muito brutal sobre a natureza humana. Essa natureza, ela quando estimulada de uma maneira muito exacerbada, como foi nesse caso, o ser humano pode acabar perdendo seus traços de humanidade. Mas não se engane. Essas pessoas, por mais asqueroso que seja a situação, por mais tenebroso e macabro que isso efetivamente seja, isso aí efetivamente pode estar acontecendo com você nesse exato momento. Com você, comigo, com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai, com seus avós. Todo ser humano tem essa capacidade destrutiva dentro de si. Tem essa capacidade de ser o mais escabroso, escatológico possível, como era o caso dessas pessoas. Eram bilionários, pessoas de extrema influência na ordem mundial em si, desde presidentes a donos de companhias, que eles se juntavam em uma ilha para poder praticar todo tipo de atrocidade, sem nenhum tipo de punição. Qual que é o grande X de tudo isso? Essas pessoas chegaram em um patamar de hedoneidade, um patamar de satisfação dos prazeres, em que eles não encontravam mais esse tipo de satisfação. Qual que é o X de tudo? Eles, de tanto satisfazerem os prazeres, chegaram num ponto, a ponto de, para sentir prazer, precisar praticar os mais asquerosos tipos de coisas possíveis. A questão em si não é nem o tão ruim ou quanto cruel que eram as atitudes feitas, mas o que levou pessoas, seres humanos, a praticar determinados atos, praticar esses atos especificamente. Nós, hoje em sociedade, nós vivemos gerações de pessoas que apenas tentam se satisfazer. Apenas tentam colocar os seus desejos para fora e alimentar esses desejos, e alimentar esses prazeres. O que acontece com o ser humano, principalmente hoje, é a falta de pontualidade no desconforto. A falta de se acostumar com o desconforto. O ser humano, hoje, na sociedade que a gente vive, não tolera nem um micro desconforto. Por isso a maioria hoje é tão fraca e, necessariamente falando, a maioria das pessoas hoje se tornou extremamente egoísta. Pega esse caso como exemplo para a gente poder analisar. Eles chegaram num determinado patamar em que
Eles não tinham nenhum limite físico e nenhum limite mental para satisfazer os seus prazeres. E essa falta de limite evidenciou uma das piores coisas da natureza humana, do qual que é você subjugar a vontade alheia de maneira total, a ponto de existir até mesmo o consumo de carne humana nessas situações, tá? Consumo de carne humana de infantos. Eu não vou explicar muito direito aqui, porque senão essa live vai cair. Mas a ponto de anular completamente o seu status de humanidade a fim de tentar satisfazer os seus prazeres. O problema não é o dinheiro, de jeito nenhum. O problema é a falta de freios, tanto físicos, externos, pois eles estavam acima da lei. Os juízes que eram convidados para essas coisas, presidentes eram convidados para essas coisas. A falta de freio externo e principalmente a falta de freio interno. Quando o ser humano ele não tem nenhum freio interno, do qual ele vai refrear esses impulsos e desejos de prazer, o ser humano pode acabar cometendo todo tipo de atrocidade, como foi o caso do Epstein. Simplesmente de tanto procurar satisfazer os seus prazeres, essas pessoas elas se transformaram necessariamente em inumanos. Essas pessoas elas anularam a possibilidade de sentir empatia com outra pessoa com o único objetivo de se satisfazer. O problema não é o prazer em si também. É bom sentir prazer, é necessário sentir prazer. Só que o problema é quando você vive uma vida voltada apenas a tentar satisfazer o seu prazer, essa vida vai acabar por minando a sua possibilidade de se socializar e conseguir prosperar de maneira tanto física quanto mental. Essas pessoas, como eu disse, ninguém acorda um dia e fala, nossa, eu vou cometer tal coisa, vou cometer essas atrocidades. Não. É uma coisa que começou lá embaixo. Começa-se com a falta de limite, tanto na comida, a falta de limite em sensações, por exemplo, bebida, a falta de limite na comida, a falta de limite no sexo, a falta de limite na pornografia, a falta de limite nas drogas e por aí vai indo. Chega um determinado momento em que uma mente desse nível, ela é incapaz de sentir prazer. O nome técnico disso é anedonia. O ser humano, ele perde essa capacidade de se conectar com outro ser humano. Ele perde a capacidade de sentir prazer por determinadas coisas. O estado de anedonia, depois de tanto tempo procurando prazer, acaba deixando o ser humano anestesiado. Por isso você vê pessoas que, mesmo sabendo da condição física de obeso, essas coisas, continuam comendo compulsivamente. Pois elas buscam prazer. Um alcoólatra, um ébrio, é a mesma coisa. Um drogado é a mesma coisa. Um viciado em pornografia é a mesma coisa. No caso dessas pessoas, eles chegaram num patamar de busca desenfreada pelo prazer, mas como não encontravam satisfação, acabaram levando-se para situações muito, muito macabras e tenebrosas. O ponto-chave de tudo isso é: o vício não começa no grande, o vício começa no pequeno. O problema não é você sentir o prazer em determinadas situações. O problema é você viver uma vida voltada apenas para sentir esse prazer. Quando você vive apenas voltada para isso, a sua mente começa a entrar num estado de anestesia e desespero. Pois você não sente mais aquela coisa gostosa que você sentia. Então você começa a buscar mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Essa galera do Epstein na ilha, como eles não tinham nenhum freio mais moral e nenhum freio externo, eles simplesmente se transformaram em monstros.
do jeito que você já viu aqui em todos esses sites, essas coisas. O grande ponto que eu quero chegar para você, o que eu quero evidenciar para você, é que eu, você, os seus filhos, a sua vozinha, ninguém está livre disso. Pare e pensa. Eles começaram pequeno. Como eles não tinham nenhum freio mais financeiro, ou político, ou de lei, alguma coisa que impedisse eles, e não tinha mais esse freio interno, simplesmente essas pessoas chegaram num ponto de se tornarem escravas brutais dos seus desejos. O prazer e o desejo, eles são considerados fogos, como se fossem grandes fogueiras. No budismo fala-se o nome samsara. Para o cristianismo usa-se o termo abismo. Quanto mais você joga prazer para o abismo, mais o abismo aumenta. No budismo, quanto mais prazer você joga no fogo do samsara, mais esse fogo aumenta e ele nunca vai ficar satisfeito. Você viver uma vida voltada apenas a poder sentir prazer, 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 uma hora esse prazer para de fazer efeito e isso vai gerar um desespero. E se você não tem nenhum freio que te impeça de continuar tentando buscar isso, você vai acabar que nem essa galera. Pode parecer muito duro o que eu estou falando, mas é a mais pura verdade da psicologia humana. O ser humano, ele é um animal falho. Nós, eu, você, nós somos falhos. Nós temos esse ímpeto de fazer merda. Entenda o seguinte, a linha tênue entre bem e mal, ela está no quanto de empatia você consegue sentir. Uma pessoa que não tem disciplina, que não controla a própria mente, ela vai viver a vida dela para se satisfazer. E fazendo isso, ela gera um nível de ansiedade própria, a ponto de querer passar por cima dos outros. Isso aí, o seu nível de empatia vai acabando, vai diminuindo, até o ponto de você chegar igual esses caras da ilha do Epstein. Você perde totalmente a sua empatia, você perdeu a sua humanidade. E você vive à base de buscar satisfação de prazer. Como eu disse, eu, você, todo ser humano é assim. É triste? É triste. Mas existe uma maneira de você conseguir controlar isso. Eu vou ensinar para você aqui algumas coisas que eu passo para o pessoal do Código TET. Tá certo? E se esse vídeo está sendo importante para você, você acha que está agregando alguma coisa na sua vida, não esqueça de curtir ele e compartilha com quem precisa ouvir o que eu estou falando. Tá certo? Como eu disse, essa live vai ficar gravada para o pessoal do curso. Tá bom? Mas você entendeu? Você conseguiu entender necessariamente onde eu quero chegar? Quando você vive uma vida apenas para se satisfazer, voltar apenas para sentir prazer, essa vida, além de se tornar vazia com o tempo, ela vai acabar atropelando as outras pessoas. Lembre-se que o cérebro é um mecanismo adaptado. Uma pessoa que comprou um baita carrão, nas 2 primeiras semanas ela está super feliz. Depois de um tempo, aquele baita carrão apenas se torna o carro dela. E aquele prazer, aquela satisfação, ela some e desaparece. Eu vou te ensinar parte do que eu ensino para o pessoal do curso, tá bom? Eu quero que você tenha em mente o seguinte. Eu vou te dar 5 exercícios para você conseguir treinar isso e desenvolver disciplina de verdade. Sem a disciplina, você fica um escravo dos seus prazeres. E um escravo dos seus prazeres, você perde a sua humanidade. Eu quero que você, esse é o primeiro exercício, todo santo dia, treine o seu desconforto. O que significa isso? Você vai fazer deliberadamente alguma coisa desconfortável. Você vai deliberadamente fazer algo que vai te tirar
da sua zona de conforto. Se você gosta de tomar um banho bem quentinho, procura pegar durante 10 segundos, coloca um jato de água gelado, dá aquele choque. Você tem uma maçã para comer e tem um chocolatinho, por mais que seja prazeroso comer o chocolatinho, abra mão dele deliberadamente e coma a maçã. É um desconforto, você vai treinar esse desconforto. Você vai expandir a sua capacidade de desconforto. Quanto mais desconforto você sentir, aprender a lidar com ele, mais disciplina você vai conseguir desenvolver. O segundo exercício, você vai fazer jejum de dopamina. Eu quero que você consiga desligar o seu cérebro pela busca da dopamina. A dopamina não é o hormônio da felicidade. A dopamina é o hormônio da expectativa. Você fica no Instagram horas e horas e horas vendo vídeos. Aquela expectativa de ver um novo vídeo, aquilo gera dopamina. Só que a dopamina é a mesma coisa. O cérebro não foi feito para tanta dopamina que você recebe. Resultado, você entra num estado de anedonia. Você para de produzir dopamina. E acaba necessariamente desenvolvendo depressão por causa disso. Ou tenta buscar mais prazer em outros lugares. Então eu quero que você tenha um jejum de dopamina. A terceira coisa que eu quero que você faça é a gratidão prática. Eu quero que você seja grato pelas coisas que você tem. Por mais que você ou talvez seja ateu, ou não importa, muçulmano, hindu, não importa. Agradeça as coisas que você tem. Agradeça a mesa, agradeça ter aquela cadeira, agradeça a comida. Isso por mais que você não acredite em ninguém, seja ateu, por mais que você não tenha em quem acreditar, quando você realiza o exercício da gratidão, você treina o seu cérebro a se manter confortável com aquilo que você tem. E esse conforto gera um prazer interno. Você para de procurar fatores externos para poder se aliviar. A quarta coisa que eu quero que você faça, o quarto exercício, é o limite do prazer. Eu quero que você limite parte do seu prazer. Se você quer comer um doce, você comprou um bolo maravilhoso, aquele de chocolate com merengue em cima, incrível. Eu quero que você, ao invés de comer aquele bolo inteiro que você pode, o bolo é seu, você pagou, ninguém vai ver. Eu quero que você dê aquela travada, limite a sua necessidade de sentir prazer. Limite o seu prazer. Conforme você for fazendo isso, você vai treinar o seu cérebro a não procurar satisfações muito absurdas. Nunca se esqueça, o primeiro brigadeiro é o mais gostoso. O segundo é mais ou menos. O terceiro você já nem sente o gosto mais, até sua língua está anestesiada. Agora você para, vai lá, toma uma água, escova o dente e come um outro brigadeiro. Depois você vai sentir aquele mesmo prazer lá do início. Mas se você quer comer, você não vai sentir prazer. Então o quarto exercício é limite o seu prazer. E o quinto exercício que eu quero que você faça é construa o seu propósito. Eu quero que você construa um propósito próprio. Eu quero que você analise a sua vida e determine para onde você quer chegar. Quem não tem um porquê, ele se perde nos o quês. Quem não tem um porquê, ele se perde nos o quês. Se você tem uma linha muito específica de onde você quer chegar, você vai conseguir abrir mão dessas satisfações que te tiram do foco e tiram a sua disciplina. Um exemplo, por exemplo, é você quer ter um corpo legal, você decidiu qual corpo você quer ter, então você está caminhando aquilo ali. Você vai começar a abrir mão, necessariamente, de maneira natural, das coisas que vão te tirar daquele propósito. Essas são as 5 coisas que eu quero que você faça, tá? E eu garanto, você fazendo essas 5 coisas, a sua vida vai melhorar muito.
e você vai deixar de ser um escravo daquilo que você busca como fator externo de prazer. Nunca se esqueça disso. Até anotei essa frase, que essa frase é maravilhosa. Eu não sei de onde vem essas frases na minha cabeça, mas tá bom. Liberdade não é fazer o que você quer, mas é saber dizer não ao seu maior inimigo e aliado, a sua própria mente. Se esse vídeo foi importante para você, não esqueça de curtir ele e compartilhar com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Como eu disse, se você não me conhece, prazer, eu sou Klaus Ehrenberg. E se você me conhece, eu também sou o Klaus Ehrenberg. Abraço.